Agora esta chamada está sendo gravada. Então, boa noite, mestre Lobo, seja bem-vindo. Ele não entrou ainda não, viu? Ah, entrou agora aí. Aê, ele. Então, turma, vamos fazer um breve resumo, né? Esse é um enunciado da lei. Toda vez que em situação experimental ou normal demos uma ordem de comando a qualquer criatura humana, visando a separação do seu corpo espiritual, astral, do seu corpo físico, e ao mesmo tempo projetarmos sobre ela pulsos energéticos através de uma contagem lenta, dá-se ao desdobramento completo dessa criatura, conservando ela a sua consciência. Então, Lacerda, ele ensina que você pode fazer o chamado desdobramento induzido, através de comandos. E para ele, existe realmente uma saída do corpo, né? E a base doutrinária que eles buscam lá, no Espiritismo, é o sonambulismo artificial, ou magnético, que é aquele que se dá de forma provocada, né? A única diferença do sonambulismo natural do que fala Kardec é uma manifestação da emancipação da alma, ou desdobramento, é que o sonambulismo natural acontece de forma espontânea durante o sono, todos os seres humanos têm essa experiência, né? A diferença é a questão de lucidez, que as pessoas não lembram, não têm consciência de que realmente está fora do corpo. Mas ele distingue que a única diferença que existe é o fato de que esse artificial ele é provocado, né? E essa seria a base doutrinária para o desdobramento que é feito na apometria. Lembrando sempre que os projetores eles permanecem conscientes, certo? Sempre, vocês viram lá, o Carlos, né, a Darlene participaram de experiência lá, no Encontro Mundial 2023, Leonardo Amado fez um desdobramento, deu comandos para que o público pudesse desdobrar. Ele não explicou ele explicou que ninguém perde a consciência, correto? Não foi isso, Carlos? Correto. Darlene. Ninguém perde a consciência. Eu vou ligar, como eu estava comendo aqui. A pergunta qual foi? Então, o desdobramento acontece na apometria, mas sempre a pessoa desdobrada, seja ela o consulente, seja o médium a serviço da equipe espiritual, ele vai permanecer consciente. Então, em resumo, seria o quê? Ordem de comando associada à projeção de energia que faz a pessoa desdobrar. E aí é o seguinte, temos, aqui é o resumo a síntese da primeira lei, né, a técnica, emissão de pulsos energéticos através de contagem, normalmente de 1 a 7, porém, ele fala, né, pode ser uma contagem de tanto quanto for necessário, ultrapassando 7, 10, indo além, até que o fenômeno seja alcançado. Isso aqui nós já vimos, né? Mas que nós vamos ver essa noite? É a visão do pessoal que trabalha com a Umbanda, né? A Umbanda esotérica do Norberto Peixoto, que tem vários livros publicados, tem um trabalho fantástico lá no Rio Grande do Sul, né?
Fraternidade da Cruz e do Triângulo. Trabalho organizado, respeitado, sério. E aí ele tece as seguintes considerações que lá na frente vocês vão ver que ele diverge da abordagem que é feita pelo pessoal da Casa do Jardim, ou seja, pelo idealizador da apometria, o Dr. José Lacerda de Azevedo, e também, né, o nome dele é João Pedro Farias Rodrigues, e tem 2 livros escritos, né, que é divulgado pela Casa do Jardim. Da análise dessa lei, podemos concluir que o desdobramento apométrico possui as seguintes características. 1. É um processo induzido, ou seja, não corre de forma espontânea, como é o caso do desdobramento durante o sono físico. 2. É um processo controlado mediante comandos específicos e ordenados. 3. Exige o emprego de energia mental direcionada pela vontade do operador, dirigente dos trabalhos, apoiada pelo esforço mental e pela vontade, conjugados dos demais médios da corrente. Quanto mais disciplina e concentração mental houver por parte de todos, mais efetivos serão os resultados. 4. Tanto os médios como o consulente permanecem conscientes no plano físico. É o que está lá em Apometria, Orixás e a Linha de Umbanda. Até aqui, tranquilo. Você tem um controle, o operador ele dirige os trabalhos, é ele que faz os comandos. Porém, a energia não é só do operador. A energia é de todo o grupo concentrado no que o operador está fazendo, e aí se aglutina a energia para aquela finalidade específica. No caso, né, fazer o desdobramento. Né? Eu destaquei aqui, é apoiada pelo esforço mental e pela vontade, conjugados dos demais médiuns da corrente. Certo? Então, todos ali que estão ali na mesa, no apoio, eles se empenham para que o fenômeno ocorra. Ou seja, tem que existir uma sintonia, né, todos têm que voltar a atenção para que o operador, na medida que ele der os comandos, né, o fenômeno aconteça. E aí ele diz o seguinte, explicando, né, o fenômeno. O que ocorre é um pequeno deslocamento de alguns centímetros dos corpos sutis, astral e mental, em relação ao corpo físico. Nesse processo, também o duplo etérico, mediador dos corpos físico e astral, sofre uma pequena expansão, deslocando-se um pouco do eixo da coluna espinal, com as seguintes finalidades. 1. Facilitar a liberação de ectoplasma, no caso, principalmente dos médiuns. 2. Permitir a permanência da conexão entre o cérebro astral e o cérebro físico, mantendo com isso a consciência plena de tudo o que está acontecendo, tanto por parte do consulente como dos medianeiros. 3. Alterar a coesão molecular do duplo etérico pela expansão desse corpo fluídico em relação ao eixo da coluna espinal, facilitando, se necessário, a interferência dos benfeitores espirituais nos duplos dos órgãos físicos do atendido. Então, ele já começa a dizer que não seria um desdobramento completo, não seria uma saída completa, mas sim um deslocamento desses corpos. E nesse deslocamento, digamos, existiria uma expansão da nossa aura, do nosso campo, né? Justamente por conta dessa descoincidência sutil dos corpos com o corpo físico, né? Dos corpos energéticos, né? Ou extrafísico com o corpo físico.
E isso o que é que facilita? A liberação de ectoplasma, porque o ectoplasma também é empregado no processo. E ele diz, né, isso, segundo ele, né, o Norberto, o próprio fenômeno já altera a coesão molecular duplo etérico e nisso permite a intervenção dos benfeitores, ou seja, médicos que atuam pela manipulação do ectoplasma, penso eu, para agir no duplo etérico, já que o duplo etérico é considerado físico também, embora mais quintessenciado, porque não é facilmente perceptível pela vista humana, né? E aí poder fazer intervenção já no duplo etérico para, por exemplo, tratar peias, nódulos escuros energéticos ali aderidos ao duplo etérico. E que pode, futuramente, se não for tratado, trazer doenças. O doutor Lacerda, ele aborda muito esse aspecto na chamada eteriatria, né, quando se faz o desdobramento do duplo etérico, mas aí ele dá comandos específicos para fazer o afrouxamento da coesão molecular e aí poder causar intervenção. Tá? Lacerda explica isso no livro Espírito e Matéria, também faz algumas abordagens no livro Energia e Espírito. E aí o Norberto segue explicando. O fato de esse deslocamento ser pequeno propicia a manutenção de incontáveis e sutilíssimos filamentos de energia que ligam cada área do cérebro astral às respectivas áreas do cérebro etérico e deixe a do cérebro físico, mantendo assim a conexão consciente entre os dois planos de existência. Dessa forma, aquilo que for vivenciado no plano astral será transmitido ao cérebro físico, garantindo assim sua recordação. Essa vivência pode se dar pela sintonia e pela recepção de emoções e sentimentos do corpo astral, ou por visões e captação de ideias e pensamentos alheios ao estado de vigília ordinário do médium trabalhador, que, por sua vez, relata essas impressões ao dirigente dos trabalhos. Então, veja, né? Já foi dito, a pessoa desdobrada, ela permanece consciente, ela vai relatando, e à medida que ela vai relatando, a apometria é um trabalho investigativo. A pessoa está com um problema, tem que se investigar e ver o que a pessoa está passando para buscar, né, as providências. Se ela está com... se é um obsessor, se é um aparelho parasita, alguma coisa que está afetando a vida dela, a pessoa não se sente bem. E aí, né, que a pessoa desdobrada vai relatando. E aí, passo a passo, a equipe vai chegando onde é necessário. E essa é a explicação que ele dá, né? O deslocamento pequeno. Se fosse o contrário, ou seja, um desdobramento total, um deslocamento do corpo astral total, né, como se dá naquelas viagens espirituais, né, que o Wagner Borges conta no livro dele, Viagem Espiritual, não seria possível fazer essa comunicação. Alguém queria fazer alguma consideração nesse ponto, até aqui? Eu queria só perguntar um pouquinho. Queria só perguntar um pouquinho. Quando você falou que a pessoa não for tratada, ela pode até ficar doente. Que tipo de doença? Pode lembrar de alguma? Eu tenho tantas, de repente eu estou incluída aí nessas doenças. Aí seria já
seria uma abordagem bem longa, viu? Ainda, né? Ah, tudo bem. Mas, assim, o que é que existe? Existem doenças que são psicossomáticas. Uhum. Doenças que começam no emocional, a pessoa, ou até por vidas mesmo, carregam um certo problema emocional, e às vezes, por exemplo, né, o que acontece no câncer? Isso o Ramatiz fala, né? Quando a pessoa chegou a um ponto, né, de desregramento, que levou através de várias existências, ela precisa escoar aquela energia. E aí a pessoa aceita, né? Aceita passar por isso para escoar aquela energia através que seria da enfermidade, Uhum. já que o corpo físico seria o mata-borrão da alma, né? Do espírito. Ou seja, sai do mental, passa pelo astral, vai até o corpo físico. E aí, depois, naquela existência, a pessoa se limpa, entendeu? Uhum. Então, assim, mas em resumo, o que é que a apometria propõe? Nenhuma das propostas da apometria não é trazer a cura perfeita para a pessoa, até porque a própria pessoa que vai conseguir a cura dela, dentro das limitações dela, né, do merecimento, né? E o trabalho é muito mais da pessoa do que, né, do terapeuta, Uhum. né? Mas no que a apometria pode ajudar? A tirar esses nódulos que aparecem, né, que o Lacerda, ele fala bem claro, estou aqui com o livro Energia e Espírito, tem um capítulo que ele fala acúmulo de faixas barônticas entre os diversos segmentos do corpo espiritual. Esse acúmulo de faixa barônica é justamente essas peias, essas coisas que ficam com uma energia escura arraigada ali. Eu sei. E que elas impedem ou pelo menos dificultam a circulação da energia entre os chakras, entre os nadis, ou chamados meridianos, para que a pessoa possa ter uma saúde, né, normal. Uhum. Né? Então, essas peias, elas podem trazer enfermidades, sim. Certo. Né, que são causadas por problemas de origem mental, emocional, e a pessoa ela vai acumulando aquilo ali, né, aí com o tempo vai adoecendo, tá? Uhum. É mais ou menos isso. Mas aí a apometria vem e traz, né, o doutor Lacerda até fala no livro Espírito e Matéria, né, novos horizontes para a medicina, subtítulo. Uhum. Trazendo mais uma visão holística da medicina do futuro. Que no futuro a medicina não vai tratar só o corpo físico, vai tratar os demais corpos também. Uhum. Certo? E aí tem que ver se realmente a pessoa, né, se tem alguma coisa ali, se está aderida no duplo etérico ou se é no corpo astral. A apometria pode ajudar nisso aí, no tratamento disso aí. Então, prosseguindo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Vamos lá. Vê-se, portanto, que, embora no enunciado da primeira lei da apometria conste que o desdobramento é completo, isso é entendido como o deslocamento parcial dos corpos sutis, na experiência do grupo da Umbanda Triângulo da Fraternidade. Corrigindo lá a minha fala que falei na Fraternidade da Cruz e do Triângulo, é a fraternidade do astral que o Ramatiz faz parte, certo? Mas o grupo dele é Triângulo da Fraternidade. Se houvesse um deslocamento completo, entendido como uma saída do corpo astral, como ocorre durante o desdobramento do sono físico e astral, inevitavelmente teríamos estados de letargia e catalepsia acompanhados de consciência embotada. Então, turma, era essa reflexão que eu queria trazer mais hoje à noite,
Essa é uma exposição breve hoje, não tem muito a falar, né, para a gente terminar essa primeira lei. Mas que existem duas visões. Existe a visão clássica, que acha que é realmente uma saída, e a visão do Norberto Peixoto, que é um respeitável trabalhador, médium, né, que se dedica a também ao trabalho da apometria e os trabalhos da Umbanda esotérica, que acha que não, que entende que não existe uma saída total, mas só uma descoincidência dos corpos e uma expansão da visão espiritual, certo? Da clarividência. Aí ele continua. Alguém... Fala, mestre Lobo, diga aí. Olha só, vamos ver se nós conseguimos definir melhor esse aspecto desse deslocamento facial, né? Porque até onde eu pude investigar é mais um conceito, mais ou menos, vamos chamar assim, vou denominar por enquanto de conceito científico, né? Onde o deslocamento parcial compreende que a interação do espírito e o corpo ainda é constante, enquanto os outros dizem, não, é total e ocorre a catalepsia. Sim. É necessário a turma botar os pés no chão sobre esse assunto, porque a catalepsia é o chamado quase morte, ok? Onde a interação do espírito com o corpo é muito tênue. É uma linha muito tênue que de uma hora para outra vai embora, né? Enquanto que o parcial não é aquela interação forte através o fio umbilical, aquela coisa errada toda, né? Eu acredito que a apometria é o deslocamento parcial dos corpos sutis. PT saudações. Fora disso, para mim, a coisa já fica a nível de desencarne e coisa parecida. O que é que vocês acham? Cris. Eu queria perguntar ao mestre Lobo. Manda. E o que é o deslocamento parcial aí, na sua definição? Sem ser a de Norberto Peixoto. Tá, mestre Lobo, o seu áudio está desativado. Ativei. O deslocamento parcial é como se você estivesse dentro de uma câmara, né? E essa câmara à sua volta, está vibrando externamente. Quer dizer, você está dentro da câmara, apesar de estar isolado do exterior, você ainda compreende a interação do aspecto externo, ok? O corpo sutil, ele, até onde eu entendo, até onde eu estou investigando, o corpo sutil, ele se sobrepõe uns aos outros em níveis vibratórios diferenciados, ok? Tem aquele com um nível mais forte e aquele um nível mais matéria, mas todos eles estão interagindo. Então, eles vibram entre si com a troca dessa energia, ok? Mas mantém a interação entre eles, enquanto a catalepsia já vamos chamar assim, cessar dessa interação energética entre os corpos. Será que eu consegui explicar, Carlos? Conseguiu, mestrão. Porque eu pensei que o senhor estava explicando aí o conceito de Norberto, né? Que eu estou entendendo que ele desloca em pouca distância. Não sei se eu estou errado também, Vandré. Nesse conceito de Norberto Peixoto, que diverge dos demais, é isso? E o conceito do mestre Lobo, ele explica o que é o deslocamento parcial, que eu entendi que não tem a ver com o conceito de Norberto. É isso? Não. Então, mestre Lobo, aí, corrige aí o que ele falou aí. Então, não vou corrigir, não. Não. Eu apenas quis colocar pontos de atenção nesse detalhe desse deslocamento, porque muita gente pensa que deslocamento parcial do sutil, etc., o espírito vai para um lado, o mental vai para o outro, etc., vira bagunça, entendeu?
Na realidade, há uma interação muito forte entre eles, direcionamentos iguais. Eu quero chamar, é um ponto de atenção, para evitar o conceito de deslocamento, algo um na China, outro no Japão, coisa desse gênero, entendeu? Entendi. Eu quero mostrar que isso aí é um conceito que nós vamos ter que bater, até ficarmos conscientes do que é esse deslocamento. Muita gente, eu estive conversando com a menina, ela fala, aí, ela está aí, Cris. Hein, Cris, o nosso deslocamento, que você me relatou, o que é que você achou? Desdobramento. Aí está ela. Eu estava. Oi, gente, boa noite, viu? Boa noite, Cris. Deslocamento parcial, eu entendo como. Tem duas formas de parciais, né? Porque depende da interpretação de cada autor, né? Cada um vai ter um desdobramento diferenciado. Tem um parcial, por ele ser curto, a pessoa não consegue sair totalmente do corpo. E quando ocorre alguma visão de alguma entidade que queira que esteja no quarto, no sentido de querer perceber, né, que está querendo fazer mal, aí essa pessoa fica no conflito de querer voltar para o corpo, né, e não consegue, né. Às vezes são situações também que não ocorrem só no parcial. Você está em algum trabalho e quer voltar rápido, e aí quando volta não consegue, e aí às vezes quer se beliscar, quer fazer alguma coisa para ver se acorda logo e não consegue, né? Isso às vezes já ocorreu comigo e assim, às vezes as meninas vêm para o quarto correndo porque eu estou gritando e às vezes não é o meu grito, é às vezes apenas a "Ah!", e aí elas acham que eu estou morrendo, passando mal, e na verdade é eu querendo chamar elas para que elas balancem o meu corpo físico para que eu retorne de imediato. Então, isso já aconteceu 2 vezes e eu disse, quando vocês fizerem isso novamente, pode me balançar, porque eu preciso voltar para o corpo. E foi um evento que eu saí correndo e queria voltar. Fiquei com medo, né? Uma outra situação é quando é mais distante, né? Então, assim, tem alguma coisa que você não está sozinho, você vai para trabalho, e aí, de repente, você está longe do seu corpo físico, mas você consegue administrar tranquilamente, né? Então, teve um evento que foi no domingo, que eu estive com o Lobo, né? Aí, Lobo, a gente estava fazendo um trabalho e tal. E aí, de repente, tinha aquela parte lá da sala dele, tem aquela janela alta, né? Aí, dali mesmo, eu me joguei. Aí, quando eu me joguei, eu disse assim, eu vou voando, voltar para casa, porque dessa forma a pessoa não vem atrás de mim, né? E aí eu fui fazendo minhas orações e flutuando, né? Eu já fiz várias vezes isso, né? Flutuando, e aí consegui parar em uma rua, o lobo já não estava mais comigo. Aí fui conduzida a uma outra coisa, rezei o meu guia e tal, e aí despertei logo em seguida. Fui para aquela rua e depois voltei para o meu corpo, né? E isso eu voltei consciente, voltei sabendo que das coisas que ocorreram e algumas coisas foram tensas, né? Mas eu voltei confiante de que eu ia voltar o corpo físico e porque eu tinha feito a oração e eu não estava sozinha, né? Eu não via quem estava do meu lado, mas eu me sentia forte, né? A catalepsia é um estado em que o corpo realmente fica frio. Ele entra numa temperatura muito baixa, né? Eu não tive, né? Eu nunca tive catalepsia, né? Mas minha filha teve, né? Com estado de catalepsia.
em que ela foi dada como morta, né? E que era recém-nascida. E algumas horas depois, a temperatura voltou ao normal. E aí, assim, eu só vim saber que era catalepsia porque foi uma entidade na mediúnica que falou sem ninguém ter perguntado, né? E anos depois, ela se lembrou de alguns eventos que ocorreram no hospital quando ela estava internada, né? E aí eu entendi que ela estava fora do corpo. Enfim, mas foi um trecho de um episódio que já tem muito tempo, mas a catalepsia é nesse ponto aí. Como se a pessoa estivesse morta mesmo, você sente tudo baixar, a frequência cardíaca, a temperatura do corpo e tal. E aí, o corpo desdobra e aquela sensação ali é que nada, né? Enfim, para muitos é uma quase morte, né? Para outros é dado como morte, né? Ela tinha E que aí idade, Cris? ela era recém-nascida ainda, né? Era recém-nascida. Um outro evento, eu não sei explicar o que foi, mas assim, o ECQ é quase um efeito cataléptico, né? Que é um estudo que se tem de episódios de quase morte, né? Eu tive geralmente é um problema de saúde. Você tem um negócio e aí de repente vai lá ver o fim do túnel e volta, né? Então, alguns anos atrás eu tive uma aneurisma de artéria. E aí essa artéria se rompeu, eu ia ter se essa veia fosse para o cardíaco, eu ia ter um infarto fulminante e faltava algumas horas, né? Os médicos diziam, falta algumas horas para ela, não tem o que a gente fazer e tal. Já estava todo mundo lá chorando, pedindo, né, vendo o que é que eu queria para o meu enterro. Mas, minha gente, fique calma aí, porque eu vou ali e volto. Faça suas orações, se for a minha hora, não quero ninguém assim. Aí já fui falando como ia ser meu enterro, né? Quero ser cremada, não precisa me enterrar, não. Aí, naquele episódio de Isso. 18 horas, aí eu acordei 4 horas da manhã, já estava naquele negócio lá de radioterapia, não, Isso. um negócio lá, esqueci o nome no hospital, que era com a câmera, aí estava amarrando a veia do lado contrário, né? E aí acordei. Quando eu acordei, aí no dia seguinte, estava me recuperando, aí comecei a me lembrar de algumas coisas que ocorreram durante aquele desdobramento. Que para muitos eu estava desencarnando, mas na verdade eu tive um encontro com algumas cenas que foram ocorrendo no futuro, né? 2 anos depois, essa cena que eu tinha tido o encontro desdobrada ocorreram no futuro, né? Tanto que foi tão claro que o que eu tinha descrito para minha mãe, eu vi no local. E aí eu me lembrei daquele episódio que eu tinha tido no hospital. Eu disse assim, meu Deus, o quadro de Van Gogh aqui nessa sala foi esse lugar que eu sonhei, no hospital. Aí, enfim, então, esse episódio foi um episódio de catalepsia, né? Mas eu não sei explicar se isso tem nuances, né? Mas eu só sei assim que cada experiência de desdobramento é uma experiência diferente, né? Porque é um corpo diferente, o corpo físico é diferente e o duplo também é, né? Então, são coisas que a gente deve realmente estudar e se autoavaliar, porque quando a gente precisa entrar num trabalho desse de desdobramento, a gente tem que estar atento para muitas coisas. Você vê que, por mais que em alguns momentos eu esteja consciente, em outros
tem umas desobsessões que são seríssimas, que eu volto para o corpo com medo, né? Então, ainda são coisas que eu desconheço, são coisas que eu não sei lidar, e é coisa do cérebro físico, né? Que ainda está cheio de limitações e de criações mentais de coisas que a gente não conhece, né? Então, é só esse detalhe, né? O Vandré, poderia retornar um slide aí, por favor? Somente um. Então, não. Esse? Avançando, vamos Avançando, avançar. né? Um mais um só. Parcial. Esse aqui eu não li ainda, não. Não, é antes, passou. Aqui o deslocamento parcial dos corpos sutil, na experiência do grupo plano, triângulo fraternidade, sair do corpo astral como quadro de desdobramento. Peraí, um instante só, turma. Se houvesse um deslocamento completo, é entendido como saída do corpo astral, como ocorre durante o desdobramento do sono. Eu estou fazendo umas contas aqui. Do sono físico e astral. É o cálculo da física? É mais ou menos isso. Eu estou tentando trazer a coisa para uma imagem que nós temos. Uhum. Meu cuidado é esse sempre, né? Vamos imaginar, todo mundo conhece aquela coisa chamada paperware, aquelas caixinhas plásticas que você comprava o kit, vinha uma dentro da outra, Uhum. ok? Vamos fazer uma brincadeira, vamos colocar uma dentro da outra, uma total de 7. Cada uma delas, bem acondicionada, bem colocada, bem ajustada, você põe a todas, se você sacudir, você não sente nada. Elas não ficam se batendo, ok? Não sente vibração. Mas façamos de conta que, vamos dizer assim, ocorre uma expansão de cada uma delas em questão de milímetros, talvez. Aí, se você sacode, parece que tem um chocalho. Todo mundo chacoalha uma dentro da outra, né? Então, isso seria o deslocamento parcial que ele está tentando passar aí para nós. Nós nos deslocamos mais, os corpos sutis, mas todos eles estão dentro do mesmo contexto. Não há uma saída para canto nenhum, como no desdobramento, que é um conjunto, vai todo o conjunto. Ok? Enquanto o deslocamento parcial está dentro dessa caixa, desse contexto, mas se você sacode, todo mundo está vibrando dentro do mesmo ambiente. Será que eu consegui explicar a coisa? Sim. Entendeu? Sim. Para que a ideia é para que nós consigamos reunir as imagens e dizer, opa, deslocamento parcial. Esse aqui é parcial. Esse aqui já é um deslocamento total. A minha ideia é essa, entendeu? É passar a essa imagem que a coisa fique bem mais tranquila, porque lá na frente nós vamos falar disso aí o tempo todo. Ok? Sim. Então, Fale, Thiago. Diga, Ti. Isso me lembrou, Lobo, também, tanto fazendo por aqui mesmo com a gente, não a parte apométrica, né? Mas as conduções energéticas, né? Seja em doações de energia, ou até mesmo as nossas vibrações de oração e tudo. Eu tenho esse deslocamento, mas não do corpo, mas o mental, em termos de que em visualização criativa. E nisso me consegue levar, não é, mentalmente a um campo, mas ele não deixa de ter as sensações do meu corpo. Eu estou no meu lugar aqui, estou na minha cadeira, estou sentado, né? Sentado, sentindo ar-condicionado, mas com o mental projetado, não é? E aí você consegue ter uma visualização e também você consegue também ter essas sensações, né? Desde quando passo, hoje mesmo, não é? Eu sempre é de minha parte fazer isso, né? Sempre eu uso a visão criativa. Até em uma das aulas do GH, Marcos de Leão, um dia falou: vocês podem colocar a visualização criativa para poder melhorar ainda aqueles que não têm ainda a força de pensamento e deslocamento do perispírito ou da consciência.
porque também isso também faz parte. Aí, exemplificando, hoje, beleza, Wander colocando vento solar. Gente, tem uma aqui que passa por aqui, que eu consigo enxergar o vento solar em cores diferentes, depende mesmo, às vezes é verde, azul, é amarelo, é vermelho, depende da sua visualização. Sente ele mesmo passando pelo corpo e pelo ambiente, através dessa sua visualização que você cria, né? Você desloca, né, o seu pensamento também aí dentro dessa visualização, né? No caso é comigo, né? É o que eu faço teste comigo mesmo. Então eu vou exemplificando e colocando isso em prática. Maravilha. Ô, André, queria. Tiago falou a palavra mágica, projetando. Percebeu essa? Ele diz sentir o corpo, sentir o ambiente, mas projetando. Então, na realidade, você não houve o seu deslocamento, você, vamos dizer assim, você aumentou sua percepção para ir até algum ponto e trazer essa informação. Isso. Viu a palavra mágica aí? É disso que eu estou chamando a atenção. Deslocamento parcial, projeção, etc. E lá na frente nós vamos falar muito sobre isso. Vamos toda hora estar falando disso aí. É muito importante, a coisa está bem, vamos chamar assim, bem, como é que chama? Bem colocada, né? Para facilitar. Diga aí, Carlos. E Cris também. Rapidinho, eu fiquei querendo aprender tudo isso aí que vocês estão falando, né? Porque eu nunca visualizei isso, nunca mentalizei isso. Não. De fato, né, realmente eu desejo aprender e estudar bastante, porque eu estou bem longe dessas... Tipo, o Thiago falou ali, você viu até as cores do vento solar, e é só um relato de admiração mesmo que eu quero aprender. Cris. É importante a gente... São dois questionamentos, né? Importante a gente anotar isso, né? Para as buscas futuras. A primeira é, no desdobramento parcial, quando a gente tem desdobramento parcial inconsciente, a gente tem uma sensação diferente. Quando a gente tem um desdobramento induzido, seja ele pela imaginação, pela fantasia, né? A gente está induzindo o cérebro a relaxar e acessar o inconsciente para que você possa desdobrar. Então, quando você desdobra no parcial, mesmo que você só conheça ali, só se veja na cama ou vá somente ali naquele espaço que foi induzido, né? Como a gente tem a apometria no trabalho de parcial, a gente tem um trabalho que é induzido, né? Então, e dali em diante, são os guias que vão direcionar para o trabalho. Ainda assim, a pergunta que fica é, quando você está diante de um trabalho de limpeza espiritual, o ambiente está pesado, tem que tirar ali retirar uma entidade, você sente essa frequência do parcial no seu físico, porque está tudo junto. Então, por isso que requer um trabalho mais, digamos assim, mais apurado, porque senão o médium sofre as consequências no físico, né? Ele sente as dores, ele sente, né? Porque está tudo ali muito próximo, né? As dimensões estão muito próximas, né? No parcial. Quando é parcial inconsciente, você não percebe, inconsciente no sentido de você é induzido a dormir, mas ainda assim seu corpo físico vai sentir quando você retorna, porque tem algumas coisas que você vai lembrar. E pode ser não somente o corpo, o duplo,
mas pode ser também o mental, né? Então, quando você desdobra no mental, a ajuda vai ser da visão que você tem no terceiro olho. Então, toda essa visão aí vai favorecer. E esse é o contato mais próximo, né? Por mais que seu olho amplie, você veja e sinta algumas coisas. Então, assim, essas são as perguntas que ficam, né? Será que todos sentem dessa forma? Né? Porque é diferente a situação quando também a gente não conhece tudo que a gente vê na outra dimensão, né? E muitas vezes o que a gente vê em outra dimensão está dentro da caixinha do que a gente tem crenças, né? De nossas crenças. Então, tudo que parece que está dentro da nossa crença. O outro pode ser que não veja isso, né? Então, enquanto um está vendo ali uma entidade de uma forma, o outro está vendo com asas de borboleta, com pontinhos, né, de sapatinho, de pontinha de pé, ou voando. Uma coisa assim que seja meio mítico, né? Enfim, e o ponto da, da distância, né? O ponto da distância você está sendo levado muitas vezes em teste, né? Aí o ideal é fazer essa projeção marcando o tempo, né? A questão toda é porque a gente não está fazendo pela nossa vontade. Ah, hoje eu vou desdobrar, então vou marcar o tempo aqui, vou voltar 4 horas, não sei o quê. Não. Como o Valdo Vieira, né, fazia. Ele fazia no início assim. Alguém marcava o tempo e ele ia, voltava. Mas a gente não tem essa... Eu digo assim, eu digo uma boa parcela das pessoas não fazem isso porque isso não ficou qualificado nos estudos como um exercício, né? Então, a gente teria que estar fazendo esses exercícios constantemente, né? As pessoas na Rosa Cruz faziam isso. Então, a gente tinha treinamento de clarividência e desdobramento. Então, eu falo isso claramente porque eu fiz muito tempo esses exercícios. E eu sou uma pessoa extremamente caxias, né, de obedecer à disciplina das coisas, né? Tenho que sair um pouco dessa caixinha, fazer coisas diferentes hoje em dia, né? Para poder ver o outro lado também das coisas, né? Senão a gente fica cobrando de si mesmo e do outro. Então, são esses questionamentos, né? Que a gente pode verificar depois nos estudos, né? O André aí também pode trazer essas informações aí de outras pessoas. E, assim, a gente vai falar da gente, assim, tem muita coisa. De repente, a gente não é exemplo de nada, né? Então, é o pouco que a gente sabe, vai tentando juntar o quebra-cabeça, mas o ideal são de pessoas de autores aí que já fazem isso há muito tempo, né? Os orientais também, que fazem isso há muito tempo, e podem colocar abertamente esses registros aí, esses apontamentos, né? Muito bem. Acho que uma melhor compreensão para saber distinguir uma coisa da outra seria também estudar o fenômeno do desdobramento astral, né? O Robson Pinheiro tem um livro publicado, Desdobramento Astral. O Wagner Borges tem o Viagem Astral. Valdo Vieira tem também muito material. Muitos bons autores sobre o tema, né, para a gente saber distinguir o que é um desdobramento com essa saída do corpo, né? Como é que o corpo físico fica quando o corpo astral realmente ele se desloca totalmente, saindo daquela área onde o corpo físico está descansando, né? Esses autores explicam muito. Pelo que o Norberto fala,
existe um deslocamento parcial, ou seja, uma descoincidência entre os corpos. Há uma expansão da consciência, um estado alterado de consciência. Isso. Isso, você entra, porque é feito todo um trabalho preliminar, né, de sintonia, de oração, sintonia com os mentores, né, você entra realmente num estado alterado de consciência. É feita uma limpeza. Então, aí ocorre com os comandos, há esse deslocamento, e você entra nesse estado alterado de consciência. Esse deslocamento parcial seria uma descoincidência dos corpos sutis, permitindo que se aumente, amplie a percepção e as sensações, ok? Da pessoa que está desdobrada na apometria. Antes até de prosseguir, vocês falaram lá em catalepsia, né? O Wagner Borges fala aqui no livro dele, Viagem Espiritual, a projeção da consciência. Ele diz o seguinte: catalepsia projetiva. O projetor pode sair de uma paralisia dos seus veículos de manifestação, principalmente dentro da faixa de atividade do cordão de prata. Essa paralisia é chamada de catalepsia projetiva ou catalepsia astral. Não deve ser confundida com os tipos de catalepsias patológicas causadas por doenças. Então, são situações diferentes, tá? Essa catalepsia projetiva aconteceu comigo também. Ou seja, certo dia, dormindo, meu corpo não se mexia, eu acho que parecido com essa situação da Cris, que ela contou. Você quer falar, você quer mover os seus braços, suas pernas, não consegue. Mas você sente que o seu espírito não está ali. Não está como se estivesse encaixado no corpo físico. Tá? E aí existe, sim, aí uma espécie de deslocamento parcial, se você estiver próximo, e o Wagner Borges explica isso. Existe um desdobramento parcial, você não saiu totalmente do seu corpo, nem se encaixou, por isso fica nessa agonia. Certo? Mas é situação diferente, já que na apometria você fala e comunica o que se está se passando, relatando para o operador, né, quais as percepções. Tá? Aí ele prossegue aqui. A catalepsia projetiva pode ocorrer tanto antes como após a projeção. Geralmente ela acontece da seguinte maneira: a pessoa desperta durante a noite e descobre que não pode se mover. Parece que uma força invisível lhe tolhe os movimentos. Desesperada, ela tenta gritar, mas não consegue. Tenta abrir os olhos, mas também não obtém resultados. Alguns criam fantasia subconsciente, imaginando que um espírito lhe dominou e tolheu seus movimentos. Geralmente, esse fenômeno dura apenas alguns instantes, mas para a pessoa parece que é muito mais. Momentos de terror e agonia motivados pelo desconhecimento do processo. Por incrível que pareça, essa catalepsia é benigna e pode produzir a projeção, se a pessoa ficar calma e pensar em flutuar em cima do corpo físico. E aí, aqui no final, ele fala assim: portanto, se você se encontrar nessa situação, numa noite qualquer, não tente se mover. Fique calmo, pense firmemente em sair do corpo e flutuar acima dele. Não tenha medo nem ansiedade e a projeção se realizará. Ou seja, é uma prévia para uma situação favorável para um deslocamento, né, total. E aí ele fala: caso você não pretenda se arriscar e deseje recuperar o controle do seu corpo físico, basta tentar, com muita calma, mover um dedo da mão ou da pálpebra que imediatamente irá readquirir o movimento. Eu faço isso. Começar pelas pontinhas, Pontinha. Se concentra nas pontinhas, na ponta dos dedos, para voltar. Entretanto, se a catalepsia projetiva ocorrer, não desperdice a oportunidade e procure sair do corpo. Então, ele está falando de viagem astral. Existe esse desdobramento astral, pode ser parcial e provocar a catalepsia. E a catalepsia pode ser também uma prévia de você realmente ter uma saída consciente, lúcida,
O espírito desdobrado fica ligado através do corpo astral, do cordão de prata, que é um prolongamento, segundo Joseph Gleber, né, que é um prolongamento do corpo astral, é um filamento energético. Existe uma interação, mestre Lobo, fazendo a ressalva. Mesmo quando a pessoa está desdobrada, existe uma interação energética entre o espírito desdobrado no seu psicossoma, corpo astral, com o corpo físico. Existe uma troca de energia. Isso é até saudável quando existe esse desdobramento. Mas é fenômeno, pelo que o Norberto explica, e eu não vou assumir aqui linha A ou B de pensamento, eu vou deixar aberto para os colegas, eu também vou ficar na dúvida e fazer mais estudos para poder chegar a uma melhor conclusão. Né? Na apometria, segundo o Norberto, não existe, não é isso que acontece. É só um deslocamento parcial dos corpos sutis, né? Existe uma tênue separação descoincidente entre esses corpos, existe uma expansão desses corpos, né? E aí, mas o médium, a pessoa desdobrada, ele não perde o controle, ele permanece consciente, ele relata, ele mantém o controle dos seus movimentos. O André, Sim. em alguns momentos é muito difícil mexer pés e mãos, né? A última tentativa que eu fiz, que minhas filhas se assustaram e saíram do quarto, 3 horas da manhã, foi porque eu me concentrei. Eu disse assim, espera aí que eu vou acordar agora. Aí me concentrei no chakra laríngeo, e aí concentrei a energia, e aí eu comecei a falar. Lula! Eu falava de um jeito diferente, que as duas saíram do quarto e vieram, minha mãe, quem foi? Na minha cabeça eu falava Luna, mas elas escutaram no corpo físico um som. Eu falava assim, né? Como se eu estivesse morrendo. Aí, não estava morrendo, não, estava chamando. Pois é engraçado, né, Cris? Pois é. O Vandré, se me permite também aqui, peguei agora aqui o livro, né? Desdobramento Astral, e na página. Cadê? Perdi aqui, gente. 206, que é o capítulo que é só os versos de desdobramento, ele fala sobre até a visualização criativa, né? Que foi um dos trabalhos, Carlos, que eu até fiz, assim, e que me favoreceu bastante. É pequenininho, é uma página só. Ouvi o relato da pessoa que praticou a visualização criativa, muito embora não tenha conservado a memória dos detalhes que ele viveu em desdobramento. Recomendei-lhe um pequeno exercício que compartilho agora. Isso porque, além de dizer aquelas palavras mentalmente, deve-se pronunciá-las, como se estivesse fazendo uma oração. Digamos assim, eu quero desdobrar, eu posso desdobrar, eu vou desdobrar, e vou conservar a minha consciência de tudo que acontecer fora do corpo. Imagine se fizer isso ao menos dia sim, dia não, ao deitar-se e ao levantar-se. Na prática significa dar uma ordem para o cérebro absorver as experiências extrafísicas. Ainda mais, dedique-se ao longo de um mês, em um caderno, anote o comando e as vivências. Registre, pois assim reforça aquilo que visualizou e verbalizou. Isso eu tenho aqui no meu diário, que eu tenho, né, da consciência. Eu posso desdobrar, eu quero desdobrar. Eu vou desdobrar, eu vou conservar a consciência após o desdobramento. Repita essa mensagem e, aos poucos, concretizará essa resolução. Trata-se de emitir uma ordem mental, tornando a realidade à medida que se fala e se escreve. Além disso, estude, mergulhe nos estudos, para que, quando o fenômeno ocorrer, saiba o que se passa consigo e ao mesmo em seu entorno. Por fim, cabe esclarecer que, ao prescrever mais exercícios, não pretendo treiná-lo, mas ao menos conscientizá-lo. Comece a perceber e, sobretudo, a anotar todas as suas experiências.
desenvolver essa disciplina e será de grande valia para entender o que ocorre com você através de você. Isso isso me tem ajudado. Maravilha, viu? Vou treinar. Vou começar a ler esse livro, viu? Eu tenho ele aqui, ele tá na minha fila, mas você me empolgou agora, viu? Muito bom mesmo. Pessoal, E eu estava eu não sei se pensando, vai dar viu, tempo de André? terminar, né? Pois. Eu estava pensando, viu, Isso. André? Na continuidade de nossos estudos, quando a gente for para a prática, esse pode ser um livro também para a gente começar a treinar os exercícios, Sim. a gente, né, fazer. Treinar em Depois grupo. a gente pode fazer, né, os exercícios e depois a gente discutir as percepções de cada um, de como que está sendo. E se tiver alguma hora que a gente possa fazer mesmo numa reunião, a gente fazer para ver. Eu acho Muito que é bom. Eu vou para Salvador, viu? Se vocês Hein? marcarem isso aí mesmo, eu vou. Vamos ver, oxe. Vamos, com A gente faz certeza. essa zona aqui de liberação. É. E assim, Diga, meu irmão. essa coisa de fazer mentalmente, né? Depois que eu voltei daí do encontro mundial, ainda assim, meio ruim de Covid, eu fiquei muito com o Jean Van Elan na cabeça, demais, assim, né? Eu sempre fui muito encucada com a história de Javé, mas de que ele não era realmente o Deus, não, né? Mas aí, quando ele começou a falar do Deus bíblico, do Deus, assim, do Deus que é Deus, e o Criador, que não são a mesma entidade, né? O Criador, aí pronto, deu um nó na minha cabeça. Eu disse, então quem me criou? Quem me criou? Foi esse Javé ou foi Deus? Eu sempre achei que eu era da centelha divina lá, mas se ele criou a gente, aí eu comecei a pedir, né? Eu disse, meu Deus, me ajude, que quando eu estiver dormindo, que eu seja esclarecida, né? Que eu vá estudar. E fiquei com quase esse mantra na cabeça o dia inteiro. Meu Deus, quando eu for dormir, que eu desdobrar, me leve para estudar esse assunto, eu preciso entender. Gente, eu tenho certeza de que eu fui, porque a noite inteira foi envolvida com esse assunto. E me mostraram Cris, sabe aquela coisa da cabala? Que tem aquela... Me mostraram aquilo ali e eu estava no centro. A imagem do ser humano era no centro e era eu. E aí ele mostrou tudo como que era. A gente é a coisa mais linda, aquela figura assim, bonita. É a árvore da vida? Não era uma árvore. Não, o nome, o símbolo da cabala é árvore da vida. Mas era uma coisa assim, que era o ser humano no meio, e toda a ligação que fazia da criação dele até a gente na Terra. Foi a coisa mais linda que eu já vi. Mas eu não sei, se eu for explicar, eu não sei. É como se estivesse numa dimensão que eu não consigo ainda interpretar. Mas deu uma tranquilidade para dizer, calma, você não saiu de um lugar ruim, não. Tudo tem propósito, tudo tem finalidade. Mas eu disse, olha, eu continuo pedindo para voltar para estudar isso, porque uma hora eu quero que venha para minha mente consciente. Pois é, turma, vocês são 10, viu? Carlos... É rapidinho, porque Darlene falou isso aí, eu acabei gostando, né? Que eu pensei que só fui eu, que o que mais me marcou nesse encontro aí foi essa Jean Val. Ai, meu Deus. E eu não tive essa ideia que ela teve de fazer a oração assim. Eu tava na gira de Exu e pensando nisso. O que é que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? Cara, o Javé não é um espírito imperfeito. É um negócio... Eu não saí bem, não, viu? Eu estou aqui ainda, eu vou tentar estudar hoje na espiritualidade. Assim. Realmente foi uns parafusos que ele trouxe. E eu sou, apesar de ser da polícia administrativa, eu sou muito investigador. Assim, eu investigo as coisas, eu vou na causa. Quando ele falou aquelas coisas ali, eu não fiquei bem, eu fui olhar lá os 54 livros de cada tema, para ver se o cara é místico, se o cara é esotérico, não sei o quê. Pô, cara... Valeu, Idalene. Eu vou tentar fazer essa oração, mas foi muito bom. Nisso, Carlos, dia 21 e 22, ele vai fazer uma... Eu já estou inscrito, já mandei mensagem. Já? Eu vou fazer ainda. Sobre Já a revelação cósmica. Não, é dia 21 e 22. Vai ser onde? É online, é? Online. Vou fazer. É isso aí. Então, turma,
Meu irmão Lobo ia falar alguma Lobo coisa queria uma mais? coisa, Lobo queria falar Só aí. queria fazer uma colocação rápida. Então, vocês têm ideia do que seja isso aqui? Alguém quer chutar o que é isso aqui? Uma pasta. É o seu livro das sombras, do bruxo. Não, isso aqui foi o seguinte, foi um experimento. Uma menina estava me contando que em 2020, tinha diversos tipos de sonho e não sabia para que lado ia, etc. Eu disse, olha, bota um caderno do lado de sua cama, antes de botar o pé, quando acordar, antes de botar o pé no chão, escreva o que você sonhou. Será que vocês têm ideia do que seria isso aqui? Poxa, um compêndio maravilhoso, Lobo. Olha só, olha o tamanho do livro. Agora, foi o que vocês estavam falando, eu lembrei que eu comecei a estudar isso aqui para ver até onde ia isso realmente. E realmente tem muita coisa aqui que relata desdobramento mesmo. Ô, Vandré, Maravilha. Sim. rapidinho, antes só de você finalizar aqui, deixa eu só fazer. O Globo também mostrou aí. Eu vou compartilhar aqui rapidinho também a tela aqui, só para vocês verem também uma coisa. É o ecrã inteiro. É rapidinho só, que consegui aqui achar. Já estão vendo aí? Uhum. Já? Não tá, não Diga. parece nada. Pronto. Apareceu agora aí a tela? Apareceu. Pois é, aqui, ó. E esse aqui é minha projeção aqui, gente, ó. Eu começo a escrever aqui, boto aqui a data, a hora, geralmente são as madrugadas que eu tenho, né? E a experiência do desdobramento. Né? Então, comecei em 25 de maio de 2021, né? E a última foi no dia 14, não. Cadê? Foi no dia 16 de fevereiro de 2023, que eu tive, assim, de lucidez mesmo, né, de desdobramento, porque os demais era só visualização, alguma coisa assim, que às vezes interfere, né, de formas de pensamentos e tudo. Tiago, você anotou, então, só o que você sabia estava dormindo. Só o que você tinha consciência, então. Cheguei com consciência, que acordo logo de manhã cedo. A primeira coisa que eu faço é ligar o computador logo e tá fresquinho na memória. Não, porque senão... mas não é isso que eu perguntei, não. Eu tô perguntando. Você anotou os sonhos que você tinha, que você lembrava, não? Tipo, os sonhos que você sabia que estava dormindo. Era isso que você anotou? Foi. Isso. Ah, entendi. Valeu, mestre. Foi. Então, pronto. Então, turma, nós vamos concluir no próximo encontro, tá? Daqui a 15 dias. Não falta muito, é bem pouquinho, mas assim, vocês já vão pensando aí se pesquisarem alguma coisa para somar, para contribuir, tá bem? Serão bem-vindos. Faltam uns 3 slides, né? Ou 4. Ô, gente, Wander, segura um pouquinho aí antes de terminar. Eu só vou aqui embaixo pegar mais e volto. Rapidinho. Tranquilo. E aí a gente termina no próximo encontro, tá certo? Mas fica aí a reflexão para pensar, né? Como é esse desdobramento que é feito na apometria e que tanta coisa pode ser feita, tá? Tem as observações aí da expansão da clarividência, né, que nós vamos falar no próximo encontro, então. Beleza? Então, vamos encerrar, fazer uma breve... Tiago foi pegar alguma coisa. Vamos esperar o Tiago rapidinho. Eu tive já umas 3 catalepsias terríveis. Uma foi num hotel. Eu fazia assim, eu não estou na minha casa, eu estou no hotel. O banheiro fica em frente, mais para a esquerda, e eu vou acordar agora. E não acordava. Aí eu dizia, eu volto a pensar que estou no hotel. Eu vou mexer o meu pezinho. Quando o Vandré disse mexer o pé, ele fazia. Eu vou mexer o meu pé para ver que eu não morri. O pé não mexia.
É desesperador. É desesperador. Não. Volte. Ontem fui fazer fisioterapia, botei o dedinho, não funcionou, não funcionou, não funcionou. Aí a moça disse, eu vou tirar a sua fotografia não está funcionando. Eu disse, moça, eu morri. Pois é. Mas aí o Wagner Boy explica lá, né? Se teve catalepsia, aproveita, porque é sinal de que você vai ter um desdobramento consciente, uma projeção lúcida. E aí você pode aproveitar para ter um aprendizado, né, por exemplo. Né, porque fica marcante, né? Você sai consciente do seu corpo. Tem gente que consegue enxergar o próprio corpo pela lucidez que tem. Ele olha para trás e vê o seu corpo, embora poucos conseguem fazer isso, né? Mas se está na catalepsia projetiva, aproveita que você pode ter uma experiência assim inesquecível. Boa. Né? Mas assim, né? É bom a gente estar sempre sintonizado, né? O medo vai fazer você entrar numa sintonia que não é boa, né? Porque aí você vai atrair aqueles espíritos naquela faixa de frequência, né? Obsessores, etc. Se você não tiver, o seu áudio estava fechado. Eu vou ler novamente o livro de Robson. Maravilha. Mas, assim, terminando o que eu estava falando, né? É bom você estar sintonizado com os mentores, né? Com os guardiões, com os protetores, ficar tranquilo, sintoniza com alto, faz a sintonia com eles e coragem, né? Que pode ser uma experiência proveitosa. Beleza, turma? Então, vamos orar. Alguém poderia fazer a prece de encerramento? Vale torcida? Hein, Vai lá. Thiago? Eu gosto quando o Thiago fala isso, porque facilita bastante para mim também. Facilita, né? Então vamos lá, meus irmãos. Vamos agradecer hoje, esse início de semana, pelo estudo e o aprofundamento espiritual que nosso irmão André, né, explanou aqui para a gente. Agradecer os nossos mentores espirituais que auxiliam a gente diariamente nessa função, né, desde a parte prática terrena, carnal, né, e também as nossas práticas também universal e espiritual. Agradecendo ao nosso Pai Maior, que nos inspira, nos dá todo o seu amor, através desses tempos todos imemoriáveis para essa conduta, e para assim a gente edificar cada vez na nossa alma uma nossa evolução universal. Que assim seja. Boa noite. Assim seja, meu irmão. Boa noite. Bom demais, viu? Muito valeu, bom. turminha. Tchau, Bom gente. demais estar com vocês. Obrigado, André. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos. Valeu, pessoal. Boa Boa noite. Obrigada. Melhoras, Boa noite. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Vamos me inscrever agora. Vamos conseguir me inscrever. Vai lá. Tá onde? Tá no site dele, é? Tá no Instagram dele. No Instagram, na bio. Tá bom. Vou lá ver. Tá lá o link. Tchau, gente. Valeu, Tchau, tchau. Tchau, tchau.